A paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos e amados irmãos e ouvintes da Palavra de Deus. Passando aqui rapidinho, irmãos, para desejar um ótimo final de semana para todos os irmãos. Eu não tenho feito vídeo nesses dias, porque eu tenho passado por algumas lutas, algumas dificuldades. Aí eu tô tomando muitos remédios, aí eu não tô tendo muita força, porque os remédios eles são muito fortes. Aí eu acabo que dormindo mais do que o suficiente. Além de dormir à noite, irmãos, ainda durmo durante. Olha meu cabelo como é que tá. Ainda durmo durante o dia. Eu levanto, mas o corpo ainda pede cama, porque o problema que eu tenho com a tireoide está muito alterada. É, aí acaba que fica dando essa canseira, dando muito desânimo, fraqueza. E além de tudo, eu tenho os remédios, né, que eu tomo, eu acho que já falei para os irmãos, os remédios que eu tomo aqui para o problema que eu tive, né, que eu tenho, né, da depressão e ansiedade. Eu faço tratamento no CAPS, não tem vergonha de falar, porque o crente assim ensina ou não, né? Aí eu faço tratamento no CAPS, uma vez por semana eu tenho que estar indo lá. E em decorrência do que aconteceu é, no ano passado, do início do ano passado para cá, aí eles tiveram que aumentar a dose da medicação, aumentar as sessões de terapia, e uma vez na semana, na quinta-feira, essa semana eu não fui, porque aqui, como aqui na cidade hoje, ontem foi feriado, foi sexta-feira, na quinta eles emendaram, então essa semana eu não fui. Então acaba que eu tomo os remédios, são muito fortes, irmãos. Eu tô tomando 9 comprimidos, são três clonazepam e 6 quetiapina para dormir. E tomo de manhã 3, deixa eu ver se eu me lembro do nome, deixa eu olhar ali, deixa eu ver aqui. Fluoxetina, imita muito quetiapina, fluoxetina e lítio. Eu tomo lítio 3 vezes ao dia. Então eu enchei demais, olha, eu engordei demais, não é nem tão gordura, é questão da tireoide mesmo, que ela tá liberando, como é que fala? Tá liberando hormônios até demais. Então tá muito desregulada. Aí junto com essa medicação, né? Essas medicações elas engordam as pessoas, né? Mas para a glória de Deus, né? Eu estou aqui. Estou aqui firme na palavra de Deus. Então falar para os irmãos que esses dias que eu não gravei vídeos é por esse motivo. Então, às vezes durmo cedo, porque eu tomo medicação 8 horas, né? Então, quando é 8h30 mais ou menos já fez efeito, eu já apago. Quando eu tenho alguma campanha na madrugada, aí eu já não tomo os remédios. Aí eu não durmo. Aí eu passo a madrugada toda acordada. Aí eu faço a campanha e aí eu não tomo remédio no dia para poder estar orando. Mesmo quando eu encerro o vídeo, eu continuo orando porque eu não durmo. Eu passo a madrugada acordada, então eu continuo orando. Em oração, né? Para que Deus venha fazer uma obra na minha vida e na vida de cada irmão. Que eu oro por todos os irmãos. Oro por todos desse Brasil e fora do Brasil, por todos os acontecimentos, né? Pelas crianças, né? Que são inocentes, né? E que acabam pagando pelo mal que o povo faz, né? E a mão de Deus vem e pesa e acaba que as crianças, os inocentes também pagam. E quero agradecer aos irmãos que têm comentado meu canal, têm visto os meus vídeos. Meu canal é pequeno, irmãos, mas eu estou aqui para a glória de Deus. Já tem um tempo já que eu estou aqui na plataforma, só que eu quase não gravo vídeo por causa desse motivo. Os irmãos podem ver que dá aquela canseira, até de conversar, parecendo que eu aqui, para me dar uma faxina na casa, tem que ser todo mundo. Juntar todo mundo, porque eu sozinha não dou conta. Não dou conta. Minha cozinha mesmo,
Ela é toda na cerâmica e tudo, tanto no piso quanto nas paredes. Aí, aqui como eu moro perto do mato, junta muito bicho, então aranha, teia de aranha, essas coisas. E eu não dou conta. Aí eu peço meus filhos, né, para me ajudar. Quando é para fazer esse tipo de limpeza, porque eu não dou conta. E nem um paninho na casa. Quem faz isso para mim é minha filha. Ela largou o emprego dela para poder cuidar de mim, porque os médicos deram essa ordem de eu ficar sendo acompanhada 24 horas por dia. Num outro vídeo eu vou falar mais sobre o que aconteceu, é, sobre o que me levou até esse quadro grave. Aí os irmãos vão entender um pouco. Só para começar, eu perdi meu pai no início do ano passado. E a forma que ele se foi uma forma muito assim instantânea, assim, instantânea que eu quero dizer assim, que foi algo inesperado. Ele ficou alguns dias na UTI, porém foi inesperado por quê? Porque antes dele sentir o problema, o AVC, eu, eu e ele, minha mãe, ficamos até 2 horas da manhã é, tentando achar um carro para levar ele para a roça, porque ele queria ir para a roça. Só que eu não sabia o motivo, ninguém sabia o motivo. Ele apenas queria ir para a roça. Parece que ele estava sentindo o que ia acontecer e ele queria estar lá. E eu não dei para trás, fui até o fim, até conseguir levar ele. E quando chegou lá, às 3 da madrugada, eu fui fazer bolo, café para ele. Nisso ele já tinha dado a primeira AVC, meus irmãos. Mas só que ele andava, tudo, ele só não falava. Voltou sem a fala. Mas isso também é para outro vídeo, que eu vou explicar para os irmãos por que ele voltou sem a fala. Aí consegui o carro, fiz o café, bolo, e ele sentadinho esperando. Eu fui lá pus uma mesinha para ele comeu e tudo. Depois se deitou e eu continuei acordada. Aí nesse dia nós fizemos um almoço, tava todos os netos, filhos, estávamos todos lá, somos 4. Estávamos todos lá e ele muito feliz. A gente colocou louvores lá, aí como ele não falava, ele só saía o som, mas não saía as palavras do hino do louvor na boca dele. Mas ele e minha irmã cantamos bastante louvores, tanto que tem um louvor que ele é lindo. Eu cantei ele, eu gravei o vídeo. Tem um vídeo aí no canal aí, eu cantando esse louvor, que é um louvor é, que parece que era o dia dele mesmo. Deus já tinha preparado ele, né? E nós cantamos esse louvor, e esse louvor, ele ficava ouvindo esse louvor. E até hoje esse louvor, quando eu canto ele, eu ouço ele, me dá uma coisa no coração, não de tristeza, da saudade, né? Saudade dele, saudade do céu, né? Porque eu sinto que assim que Deus me recolher, eu vou encontrar com ele de novo, vou matar essa saudade. Aí, meus irmãos, ele almoçou, fizemos o almoço do jeito que eu queria, fizemos o almoço, ele almoçou alegre, abraçou os netos todos, me abraçou, me beijou, abraçou minha irmã, meus irmãos. Foi uma festa, foi como se estivesse sendo uma despedida mesmo. Aí, depois de tudo, os meninos foram brincar, ele foi no banheiro e se deitou para descansar um pouquinho. Isso era nos meio-dia. Aí, de repente, minha mãe viu que tinha algo estranho, que estava fazendo um barulho estranho. E lá de fora ela ouviu. Aí ela pegou e chamou por ele. Quando ela chamou por ele, eu ouvi ela chamando por ele e eu corri. Quando eu cheguei lá, na caminha onde ele estava deitado, eu já vi que tinha algo diferente. Aí eu já virei ele de lado, porque
eu já fiz alguns cursos e tal. Então eu já sabia que ele estava tendo um novo AVC. Aí eu pedi minha mãe, falei, vamos virar ele de lado, virei ele de lado. Aí ele tava tendo convulsões. Aí dessa convulsão foi uma atrás da outra. Quando ele começou essas convulsões, eu ainda tentei acordar ele. Aí eu vi que não dava. Corri, chamei meu irmão. Meu irmão já veio com o carro. Aí pegaram ele, né? Daquele jeito, desacordado e espumando pela boca, e tendo convulsões e se debatendo. Aí ligaram para o SAMU. Aí o SAMU encontrou com eles na estrada. Aí quando o SAMU pegou ele, aí foi uma atrás da outra, uma convulsão atrás da outra. Pôs na UTI, uma convulsão atrás da outra. E o prognóstico dos médicos eram sempre, olha, seu pai não está mais aqui, ele não vai voltar. Eu sempre pedi a Deus para ele voltar, que ele não me abandonasse. E os médicos sempre diziam que ele não ia voltar. Aí, da última vez que eu tive contato com a médica me mostrou a situação do cérebro dele. E ele já estava todo inchado lá na UTI. Aí, os meus psicólogos, meu psiquiatra, falou comigo, olha, Tchelle, você tem que deixar ele ir. Você não pode ficar pedindo ele para ficar, porque se ele ficar dessa maneira, ele vai ficar vegetando. Ele não vai voltar. Foi o que os médicos também me disseram. Se ele ficasse no aparelho, não desligasse, que ele ia ficar vegetando, que ele não tinha como voltar. O cérebro dele todo, irmãos, já tinha tomado de sangue. Aí, com muita dor no meu coração, eu conversei com ele na UTI. Falei com ele que Deus já tinha purificado ele e tal. Conversei. Por incrível que pareça, não sei o porquê, mas quando eu conversei isso com ele, que eu ia cuidar da minha mãe, ia cuidar do meu sobrinho, que é o neto dele, que ele cria desde criança, desde que nasceu, ele cuidou. Aí eu disse para ele que ele podia ir em paz, que eu ia cuidar de mãe e do meu sobrinho. Aí correu uma lágrima nele. Aí eu não sei o que mistério é esse. Aí eu enxuguei as lágrimas dele. E isso foi, eu estava vindo do CAPS. Eu tinha acabado de conversar com meus psicólogos, psiquiatra que estava lá, e eles falaram isso para mim. Fala com ele que você libera e tal. Conversaram comigo, né? Teve aquela conversa, porque eu não conseguia aceitar que ele já não estava mais aqui, que era só os aparelhos. Aí, quando eu vim do CAPS, 6 horas da tarde, aí eu passei lá e aconteceu tudo, conversei com a médica e tal, conversei com ele. Quando foi às 11 horas da noite, Deus recolheu ele, ou seja, Deus recolheu, mas assim, no caso eles desligaram os aparelhos, né, porque ele já não estava mais ali. Aí, só que aí eles não avisaram. Aí no outro dia eu tinha CAPS de novo, eu fazia CAPS todo dia. Todo dia eu tinha que ficar lá de 8 às 5 da tarde. Quando foi no outro dia, 6h30 da manhã, eu estava lá no CAPS, esperando para entrar, né, para minha permanência. Aí veio a mensagem no grupo. Não foi uma coisa assim, singela, que a pessoa chega, te prepara para depois te falar a notícia. Foi assim, no estalo, falando que ele tinha falecido. Aí quando eu abri a mensagem, que eu vi aquilo, aí eu já não vi mais nada. Só sei que quando eles conseguiram me trazer de volta, já estava quase na hora do velório. Aí eles lá lutando comigo, porque eu não sei o que aconteceu. A última coisa que eu me lembro é que tinha uma travesti que fazia também, que faz tratamento lá também. A última coisa que eu lembro, ela tinha me dado um abraço. Aí eu entrei no banheiro, fui no banheiro, quando eu voltei do banheiro eu já apaguei. Aí quando eles conseguiram me trazer de volta, já era umas 2h e pouco, já era quase na hora do velório.
Tanto que quando meu marido me trouxe, o corpo dele já estava na igreja. Então, meus irmãos, foi um momento muito traumático para mim. E em seguida vieram mais mortes na minha família. Entende? Foi uma sequência. A sequência que eu quero dizer assim, foi o quê? Não deu espaço de tempo. Meu pai morreu. Aliás, antes do meu pai morrer, meu tio, o irmão da minha mãe, muito, muito querido, tinha falecido um mês antes. Aí, em seguida, meu pai. Aí, essa foi a sequência. Em seguida foi minha tia, em seguida minha cunhada, em seguida foi assim, eu perdi 6 pessoas. 6 pessoas, assim, seguidamente. Então, eu fiquei numa situação que eu detei até suicídio. Não sei se pode falar essa palavra no YouTube, mas eu até tentei, né? Então, fui parar no hospital psiquiátrico, fiquei internada um mês, tomando as medicações, tendo terapia. Então, até hoje eu tomo essas medicações, né? Para poder acalmar a ansiedade, com a depressão, porque é muito difícil, né? Até hoje eu ainda sinto muito, né? Eu não gosto nem de lembrar porque é uma dor terrível, que eu não desejo para ninguém. Mas eu sigo crendo que quando Jesus me chamar eu irei revê-lo de novo, né? Porque eu sei que o que dorme é a carne. A carne dorme no pó, mas a alma, o espírito, ele de quem é salvo está no céu e de quem não é salvo está no abismo. E eu sei que eu creio que ele foi salvo. Eles, né? Porque serviam a Deus, né? Então eu creio que quando Deus me chamar, se eu tiver merecimento, que eu não tenho merecimento, se pela misericórdia de Deus eu estiver na presença dele, que eu tiver ao menos uma pedrinha na minha coroa, eu sei que eu vou encontrar com eles de novo. Então, meus irmãos, é isso aí. É por isso que eu fiquei muito tempo sem gravar vídeos e sem postar nada, né? Porque eu poderia usar isso para poder, né? Mas só que isso é algo muito assim, muito doloroso de se relembrar, de aguentar, né? Então, é isso aí, meus irmãos. Mas só que com fé em Deus, eu vou me reerguer. Este cabelo aqui, meus irmãos, ó, pode olhar como é que tá. Isso aqui foi numa crise de ansiedade que eu tive. Meu cabelo batia nas costas. Tem vídeos meus aí no canal aí com cabelo enorme. Eu peguei porque eu me cortava com gilete. Aí eles começaram a esconder a gilete, faca, essas coisas. E eu peguei no repente, picotei meu cabelo todo. Agora que ele tá crescendo um pouquinho, ó. Mas eu picotei ele todo. Deus sabe que não foi por vaidade, foi numa crise de ansiedade que eu tava. Aí eu tirei, tinha aparelhos, eu arranquei os aparelhos, peguei um alicate, arranquei os aparelhos e pipinei meu cabelo, né, nessa crise. Mas eu creio que Deus tem uma grande obra na minha vida ainda, né? Eu sei que é difícil, né? A jornada não é fácil, mas com a ajuda de Deus, eu sei que eu vou chegar aos céus. E o meu intuito aqui, meus irmãos, é pregar a palavra do Senhor, mostrar meu dia a dia, né? Tanto que os irmãos podem ver que tem vários vídeos aí de coisas que eu fiz, queijo caseiro, biscoito, mostrando o meu dia a dia, minha casa, meu quintal, essas coisas. Então é meu intuito aqui. E eu peço para os irmãos que se sentirem, né, dá um joinha, se inscreva no canal para dar uma força, para me ajudar, porque eu sei que cada um que se inscrever faz uma grande diferença,
porque eu estou precisando no momento. Como eu falei para os irmãos, eu fui afastada do trabalho, não recebo nenhum tipo de benefício, nem Bolsa Família, nada. Meu esposo é doente, ele tá com problema sério, ele ficou 30 dias internado. Eu fiquei com ele esses 30 dias internado porque ele tá com 4 hérnias de disco, agora tá com a cirurgia para fazer. Então, com essa, ele trabalha de chapa, né? Eu não sei como os irmãos conhecem, aqueles que carregam caminhões. Então, esse serviço ele não aguenta mais. E o serviço que ele trabalhava é o quê? Se fez algum serviço no dia, ganhou. Se não fez, não ganhou nada. Né? Se teve um caminhão, ganhou. Se não teve, nada. Porque ele trabalhava por conta própria, né? Ele não era fichado. Então, se os irmãos, cada um que sentir no coração de se inscrever no meu canal, me ajudar com like, com joinha, com os comentários, Deus abençoar, vai multiplicar na vida de cada um. E que Deus abençoe a todos, que Deus venha recompensar na vida de cada um tudo aquilo que os irmãos desejam de bom para o próximo. E peço a Deus que venha me libertar de tudo aquilo que não é do agrado dele, né? Para que eu possa seguir em frente, para que eu possa seguir no caminho dele. Então, meus irmãos, essa é só uma parte do meu testemunho, do que tem acontecido comigo, né? Que me levou a esse estado. Hoje eu estou medicada, mas ainda tem sequelas, né? Então, meus irmãos, eu agradeço a Deus por todos vocês. Peço que se inscrevam no canal, dê um joinha, coloque seus comentários, me ajude a chegar aos 1000 inscritos, poder monetizar meu canal, porque por enquanto eu não estou podendo trabalhar, mas é só se sentirem no coração, amém? Fiquem na paz de Deus, Deus abençoe a todos. Tchau, tchau.